O apóstolo Paulo era casado? Olá, bem-vindo ao canal Biblioteca do Pregador. Hoje iremos falar sobre o apóstolo Paulo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like nesse vídeo. O apóstolo Paulo foi um dos líderes mais influentes da igreja cristã primitiva. Ele desempenhou um papel crucial na divulgação do evangelho aos gentios, não judeus, durante o primeiro século, e suas viagens missionárias o levaram por todo o Império Romano. Paulo fundou mais de uma dúzia de igrejas e é tradicionalmente considerado o autor de 13 livros da Bíblia, mais do que qualquer outro escritor bíblico. Por esta razão, Paulo é frequentemente considerado uma das pessoas mais influentes da história. Mas antes de ser conhecido como um campeão incansável do cristianismo, Paulo era conhecido por perseguir os cristãos. O livro de Atos nos diz que Paulo esteve presente na morte do primeiro mártir cristão, onde ele aprovou o apedrejamento de Estevão, Atos capítulo 8 e versículo 1. Nos últimos 2 milênios, inúmeros livros foram escritos sobre Paulo e seus ensinamentos. Agora vamos ao que nos interessa. O apóstolo Paulo era casado? A Bíblia nunca nos diz especificamente se Paulo já foi casado. Claramente ele não era casado quando escreveu a primeira carta aos Coríntios. Ele se identifica como solteiro em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 8. Veja o que ele diz: aos solteiros e às viúvas digo que é bom que fiquem solteiros como eu. Nos versículos anteriores, ele escreveu sobre ter o dom do celibato. É possível que ele fosse viúvo na época em que escreveu, ou que nunca tivesse sido casado, mas depois foi, ou ambos. Qual era o estado civil de Paulo? O estado civil do apóstolo Paulo tem sido objeto de muita polêmica e controvérsia dentro do cristianismo. O catolicismo romano, a fim de defender o celibato dos sacerdotes, afirma categoricamente que Paulo era solteiro. Enquanto os protestantes, sem tomarem uma posição definida, divergem entre as duas questões. Há os que pensam que Paulo era casado e os que afirmam que ele era solteiro. Se por um lado Paulo diz, bom seria que todos fossem como eu que não tocassem mulher, por outro lado, vemo-lo aconselhando os casados, o que deixa, nas entrelinhas, transparecer que ele fosse casado. Mas afinal, Paulo era casado ou solteiro? Os que argumentam que Paulo era casado apresentam as seguintes linhas de interpretações. 1. Paulo era fariseu e, provavelmente, membro do Sinédrio e, para tanto, ele deveria ser casado. Atos capítulo 7 versículo 58. 2. Paulo dá conselho para os casais. 1 Coríntios capítulo 2. 3. Um dos pré-requisitos para os candidatos ao ministério, segundo Paulo, é que eles fossem maridos de uma só mulher. 1 Timóteo capítulo 3 versículo 2. 4. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo deixa entender que era casado quando diz, não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9 versículo 5. Paulo era solteiro? Os que argumentam que Paulo era solteiro apresentam as seguintes linhas de defesa. 1. Paulo queria que todos fossem como ele, que não tocassem mulher. 2. Não há nenhum texto bíblico que afirme, objetivamente, que Paulo era casado. Mas então, Paulo era casado, solteiro, viúvo ou separado? Algumas pessoas argumentam que, como Paulo era fariseu antes de se tornar cristão, é provável que ele fosse casado. O Novo Testamento deixa bem claro que Paulo era um fariseu muito zeloso e que seguia as tradições muito de perto. Naqueles dias era provável que um fariseu se casasse. Muitos estudiosos acreditam que ser casado estava intimamente ligado ao cargo e quase obrigatório. No entanto, isso não está claro e há divergências sobre esse assunto. Além disso, Paulo ainda era um jovem naqueles dias, Atos capítulo 7 versículo 58. Independentemente de Paulo ser casado antes de se tornar um seguidor de Cristo, vemos muito claramente que na época de seus escritos ele não era casado. Se fosse casado, Paulo seria viúvo, uma das mesmas pessoas que ele estava instruindo na fidelidade a Cristo. Todos nós, casados ou solteiros, devemos buscar viver uma vida fiel a nosso Senhor Jesus Cristo.
Apesar da falta de evidências claras acerca de uma ou de outra posição, é razoável supor, de acordo com as provas apresentadas, por inferência, que Paulo em algum momento foi casado. Ninguém hoje sabe realmente o estado civil de Paulo. É possível que ele tenha sido casado em algum momento. A conclusão que tudo indica é que Paulo nem sempre foi solteiro, mas já foi casado. Fique à vontade para tirar suas dúvidas e ajude o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Obrigado por assistir até aqui.